Então tá aí, pessoal. Já botei para gravar. Nas últimas aulas, então, a gente estava falando sobre energia. Então, basicamente, a gente tem três tipos de energia. Energia cinética, que é a energia do movimento, né, relacionada com a velocidade com que o objeto se move. A gente tem a energia gravitacional, relacionada com a altitude que um objeto está ocupando. E a energia elástica, que é relacionada, obviamente, com a deformação de um material elástico. Então, essas três energias é o que a gente chama de é o que a gente usa aqui no primeiro ano, são as energias relacionadas com o movimento e posição, né? Beleza? Bom, para continuar aqui, hoje a gente vai falar então de um assunto bem importante, que é chamado de teorema. Teorema do trabalho. Então, na verdade, ele tem alguns nomes diferentes, tá? Na apostila de vocês, ele está chamado de teorema do trabalho. Lotado? Vocês estão me ouvindo, não estão? Sim, Eu gente. tô. Não, beleza. Então tá. Então caia com você, cara. Pessoal, então o teorema do trabalho ele pode também ser chamado de teorema da energia cinética ou ainda ter o nome das duas coisas, tá? Teorema do trabalho barra energia cinética. É a mesma coisa. Belezinha? Então o que ele fala basicamente aqui? Vamos lembrar então primeiro o que é trabalho? Então a definição de trabalho fala que o trabalho é a energia gasta para realizar um deslocamento. Ok? Ah, tá mutado. Acho que você entendeu que tá mutado, mas tá mutado a câmera que foi a minha cara. Essa fica sempre mutada. Beleza? Só pra vocês verem que eu tô aqui, gente. Mas a minha voz sai pela outra câmera que tá na que tá virada aqui para o papel. Então, o trabalho é energia gasta para realizar um deslocamento. A gente fala que o trabalho é dado por essa equação: força vezes deslocamento. Essa é a equação do trabalho. A gente aprendeu isso no segundo bimestre. Essa equação do trabalho, ela pode ter também aqui no final um cosseno do ângulo que a força faz com o deslocamento, tá? Beleza? Mas aqui não vai ser tão relevante assim. Pelo menos nesse momento, não vai ser importante colocar o cosseno aqui, tá? Então é só lembrar que a força e o deslocamento tem que estar apontando para o mesmo lado, né? Se não estiver apontando, eu vou pegar somente a parcela da força que está na direção do deslocamento. Então, o que o teorema do trabalho fala? Vamos ver uma coisa bem óbvia aqui. Ó. Eu tenho um objeto e ele está parado. Se ele está parado, quer dizer que a velocidade inicial dele é zero. Mas não precisa ser zero, tá? Ele poderia estar com uma velocidade qualquer. Se eu quero deslocar esse objeto, eu tenho que aplicar uma força. Então, eu aplico uma força e essa força faz com que ele seja deslocado aqui uma certa distância. Beleza? Como a gente aprendeu, essa força vai gerar uma aceleração. Então, quando esse objeto chegar nessa nova posição aqui, olha, chegar no final, a velocidade dele agora, ela é diferente de zero. Ele acelerou. O que aconteceu então? Eu realizei trabalho. Força e distância, né, eu apliquei uma força por uma certa distância, eu realizei trabalho. Trabalho é energia gasta. Para onde foi parar essa energia que eu gastei? Então eu já falei isso para vocês, tá? Essa energia que eu gastei, ela foi armazenada dentro desse objeto. E dentro desse objeto, essa energia agora recebe um nome novo. Ela não chama mais trabalho, ela chama energia cinética. Então o que a gente pode concluir aqui? Que a energia cinética que o objeto vai ganhar, ela é o trabalho que eu estou realizando sobre ele. Entendido? Beleza, gente? Concordam comigo? Então, o trabalho é a energia cinética que esse objeto vai receber. Certo? Então eu posso escrever assim, ó. Posso escrever o teorema do trabalho, ou o teorema da energia cinética, que é a mesma coisa, da seguinte forma. O trabalho é igual. Eu não vou escrever que é igual à energia cinética, tá? Porque aqui ele tem energia cinética zero. Aqui ele ganharia uma energia cinética. Então seria o tanto que ele ganha. O tanto que ele ganha a gente chama de variação. E variação a gente apresenta pela letra delta. Então, variação da energia cinética. Belezinha? Essa equação escrita dessa forma é a maneira mais bonita, mais corretinha de usar essa equação. Mas eu vou escrever aqui como a gente pode usar ela também. Você pode escrever assim, ó, o trabalho é igual. Uma variação sempre é o final menos o inicial. Então poderia escrever assim, olha. Deixa eu fazer mais uma coisinha aqui.
Beleza. Estava ajeitando aqui o computador. Eu posso fazer assim, ó. O trabalho é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Entendido, gente? Quando tem o zero é início, quando não tem nada é o fim, né? Então, a gente pode usar ela assim. Lembrando para vocês que nessa equação, eu posso colocar no lugar do trabalho a equação do trabalho, força vezes deslocamento. E no lugar da energia cinética, eu posso colocar a equação da energia cinética, mv² sobre 2. Quando é no final, é velocidade final. Quando é no início, é velocidade inicial. Entendido? Tranquilo aí, gente? Ou alguma dúvida? Deu para entender? Sim. Beleza. Ok. Então, se você pensar num carro, por exemplo, né? Se um carro está parado, para que ele possa ganhar velocidade, ele tem que fazer uma força. Então, o motor faz uma força, essa força desloca o carro por uma certa distância, o motor gastou trabalho, o motor gastou energia. Para onde foi parar a energia que o motor gastou, né? Da queima da gasolina? Foi parar dentro do carro sob a forma de energia cinética. Quando você freia, acontece a mesma coisa, tá? Então, o carro tem uma certa velocidade, ele tem uma energia cinética inicial. Se você vai frear o carro, ele vai perder energia cinética. Então, o lado direito da equação seria negativo. Isso quer dizer que o trabalho é negativo. Agora, trabalho negativo quer dizer que a força é contrária ao deslocamento. Então, quando você freia, o carro vai para um lado, mas a força é para o lado contrário, para frear. E esse trabalho gasta a energia cinética do carro. Beleza? Trabalho realizado pelos freios, né? Gasta essa energia cinética do carro. Só para a gente encerrar, então, essa parte da equação, a gente já pode passar para os exemplos e exercícios. Eu também posso relacionar o trabalho com a energia potencial. Daí tanto faz se é elástica ou é gravitacional, tá? Daí nesse caso, o trabalho ele seria igual à negativa da variação da energia. Daí tanto faz se é gravitacional ou elástica, tá? Então basicamente, quando a força peso realiza um trabalho, então pensa no peso realizando trabalho. Como que o peso realiza trabalho? Derrubando os objetos. Então, quando o peso realiza trabalho, a energia gravitacional diminui, por isso que é negativo aqui na frente, tá? Quando uma mola realiza trabalho, ela empurra um objeto, ou seja, ela diminui a deformação da própria mola, né? Então aqui, ó, quando uma mola realiza trabalho, ela diminui a deformação sozinha. Diminuindo a deformação, negativa, porque ela perde energia elástica. Beleza, gente? Então, na energia cinética, o trabalho é igual a positiva da variação. E na energia potencial, seria gravitacional ou elástica, é a negativa. Tudo bem? Então vamos deixar essas duas equações aqui, tá? A gente vai usar elas e vamos passar para as atividades. Antes da atividade, então, eu vou passar aqui um cronograma, olha. Não sei se vocês conseguem ver aqui, gente. Olha como eu sou organizado. Aqui do lado direito é do segundo ano, tá? Então, para vocês não importa. Aqui do primeiro ano. Então, a gente tem aula dia 10, que é hoje, dia 12, que é quarta. Semana que vem, dia 17 e dia 19. Dia 24 e dia 26. A nossa prova já está marcada no dia 26. Então tá aqui, ó. Avaliação. Beleza? Então no dia 26, avaliação. No dia 24, eu coloquei aqui, ó, revisão. Livro de atividades, página 3, da página 3 para frente, né? E daí aqui eu coloquei vários exercícios que eu quero fazer de revisão. Mas eu vou passar isso para vocês outra hora, tá? Não se preocupe. Dia 17 e 19 a gente vai ver energia mecânica, que é o último assunto. E dia 10 e 12, olha, teorema do trabalho. Exemplos que eu vou passar, os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem no final da aula. No dia 12, quarta-feira, corrigir e fazer mais alguns. Tá? Beleza, gente? Então eu estou fazendo assim, bem organizadinho, né? Daí tem a retomada, daí vai ter recuperação, e daí virando a página a gente tem já a avaliação do segundo bloco e para fechar o trimestre lá no final de setembro. O trimestre não, o bimestre, né? Então tá tudo organizadinho aqui. Beleza, gente? Certo? Bom, nesse momento eu quero que vocês respondam a chamada para mim, tá? Antes de eu ir para as atividades, para os exercícios. Então responda a chamada ali no chat, coloque o nome de vocês. Quem tem nome repetido, coloca o nome completo. Quem não tem nome repetido na sala, pode colocar só o primeiro nome mesmo. Beleza? Então respondam aí no chat.
a chamada, daí a gente pode fazer as atividades. Então, peguem a apostila na página 18. Nossa, minha câmera fica muito louca, né? Quando minha mão não está aqui. Fica vibrando um monte. Bom, pessoal, na página 18, a gente tem ali do exercício número 1 até o número 6, tá? Eu vou fazer com vocês a questão número 3. Então, exercício 3. Esse eu vou fazer como exemplo com vocês, tá? Então, acompanhem comigo. Peguem lá a apostila, página 18, exercício número 3. A questão fala assim, vou ler com vocês. Um casal está trafegando de carro por uma estrada sem movimento, com velocidade constante de 72 km por hora. Então, vamos escrever assim, ó, se eles estão nessa velocidade, essa é a velocidade inicial que eles estão se movendo, né? Então, velocidade inicial, 72 km por hora. Ao passar por uma placa que indica uma lombada a 100 metros, o freio é imediatamente acionado. Então, se eles vão frear por 100 metros, quer dizer que o deslocamento é de 100 metros. Ao passar por uma placa que indica uma lombada a 100 metros, o freio é imediatamente acionado, reduzindo uniformemente a velocidade do veículo, que chega à lombada com velocidade de 36. Então, a velocidade final do carro é de 36 km por hora. Então, eles gastaram 100 metros para frear de 72 até 36. Então, foi uma frenagem bem devagar, né? Bem tranquila. Considerando que a indicação da placa era precisa e que a massa total do veículo com seus passageiros é de 1.200. Então, a massa total era de 1.200 kg. Daí a questão fala, determine, e é para desprezar a resistência do ar. Então, o ar não interfere nesse problema, tá? Também um carro a 72, o ar vai interferir bem pouco mesmo. Daí a gente tem que resolver ali a questão. Antes de resolver, vamos transformar o que precisa ser transformado aqui, né? Então, massa está medida em quilogramas, que é a unidade correta. A distância, o deslocamento, está medido em metros, que é a unidade correta. A velocidade. As duas velocidades estão medidas em quilômetros por hora. Isso não é o correto. O correto é metro por segundo. Para transformar de quilômetro por hora em metro por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. Então, vamos lá, dividindo 72 por 3,6, né, vai dar 20. Então, esse carro ele estava se movendo a 20 metros por segundo. Depois que ele freia, a velocidade reduz para 36, que dividindo por 3,6 vai dar 10. 10 metros por segundo. Então é isso, né? Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Todo mundo entendeu o enunciado? Falem comigo. Entendi. Beleza, então. Então vamos lá. Letra A. O que a letra A está pedindo? Então a letra A fala assim, ó, o trabalho da força de atrito. Então, quando a pessoa pisa no freio, é o atrito do pneu com o asfalto que vai fazer o carro frear. Se o carro vai frear, o carro vai perder velocidade, alguém teve que fazer uma força para frear. Se alguém fez uma força, alguém realizou o trabalho. E é isso que a gente vai ter que descobrir. Qual foi o trabalho realizado para frear? Beleza? O que a gente pode perceber nessa situação? O carro ele mudou de velocidade, então ele mudou de energia cinética. Vamos pegar lá a nossa definição, olha. Teorema do trabalho. O teorema do trabalho fala que o trabalho realizado é igual à variação da energia cinética. O trabalho é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então a gente pode escrever assim. O objetivo da letra A é calcular o trabalho. O trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Quero calcular o trabalho. Então, o trabalho é igual. Como que eu calculo a energia cinética final? É a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Menos. Como que eu calculo a energia cinética inicial? É a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Então, tá aí. Agora é só substituir os valores na equação. Então, substituindo aqui. Massa do carro, 1.200. Velocidade final. Todas as equações de física, o final vem antes que o início, tá? Então, ó, final primeiro. 10 ao quadrado. Dividido por 2. Menos. Massa do carro é 1.200. Velocidade inicial, 20. 20 ao quadrado sobre 2. Então tá aí. Agora a gente tem que resolver cada pedaço separado, né? Então, aqui eu vou pegar uma cor diferente. Esse pedaço resolve separado desse, tá? E deixa para fazer o menos lá no final só, né?
Então, o trabalho é igual. Cada fração dessa, eu vou cortar no meio, que é o que a gente já faz geralmente, né? Corto aqui, ó. Então, eu tenho 1.200 dividido por 2, 600. Menos não, desculpa, vezes 10 ao quadrado, 100. Menos 1.200 dividido por 2, 600. 20 ao quadrado, 400. Então, tá aí. Trabalho é igual 600 vezes 100. Bom, 6 vezes 1 é 6, com 4 zeros. Então, 60 mil. Menos 600 vezes 4. 6 vezes 4 é 24. E repete os 4 zeros. O que a gente pode perceber aqui? Olha, no início, qual era a energia cinética inicial? A energia cinética inicial é 240 mil. Qual a energia cinética final? 60 mil. E o próprio teorema do trabalho, ele fala que o trabalho é a variação, é o tanto que mudou. Então, se no início eu tinha 240 mil e no final eu tenho 60 mil, qual foi o trabalho realizado? Bom, o trabalho foi menos, né, foi negativo já que ele fez o carro perder energia, 180 mil joules. Então, esse é o resultado da letra A. O trabalho realizado foi de menos 180 mil joules. Pessoal, tranquilo a letra A? Muito difícil? O que vocês me dizem aí? Hein? Tranquilo. Tranquilo? Então, vejam que o carro está freando, ele está perdendo energia. Como ele está perdendo energia, o trabalho é negativo. Então, esse é o resultado da letra A. Menos 180 mil joules. Agora vamos para a letra B. Vou fazer assim, tá? Deixa eu fazer aqui. Eu faço a letra B aqui. Ó. Letra B. A letra B pergunta o seguinte. O módulo da força de atrito. Ele quer saber qual era o tamanho da força de atrito. Então, a gente vai lembrar o seguinte. Ó. A equação do trabalho fala que o trabalho é força vezes deslocamento. Qual foi o trabalho realizado pela força de atrito? Menos 180 mil. Foi essa força que tirou essa quantidade de energia do carro. Então, menos 180 mil. Igual a força, que eu quero descobrir, né? A questão perguntou a força, multiplicado pela distância. A distância é 100. Lembra lá de cima? A distância é 100. Foi essa distância que o carro freou, né? E agora é só passar o 100 dividindo. Então eu vou ter menos 180 mil dividido por 100. E isso é igual à força que vai frear o carro, que é o atrito. Você pode escrever aqui que a força é a força de atrito. E o resultado, posso cortar zeros, né? 1.800 dividido por 1, menos 1.800. Menos 1.800 newtons. O que significa o menos? Bom, o menos indica que a força é contrária ao deslocamento, né? E realmente é. Enquanto o carro se movia para um lado, a força era para o outro. Por isso que a força freou o carro. Esse é o valor da força de atrito. Pessoal, fechou a questão. Alguma dúvida? Hein? Não. Então não é difícil, né? É bem tranquila. Percebam que eu nem precisaria ter feito a letra A necessariamente, né? Eu poderia ter colocado no lugar desse trabalho aqui, olha, onde está aparecendo a letra tal, eu já poderia ter colocado FD. Daí no final de tudo, o D passaria dividindo, igual passou aqui, e eu já teria direto a força, né? Beleza? Então, essa é a número 3 da página 18. Então, essa é a primeira que eu queria fazer com vocês. Beleza? Vamos agora para a segunda que eu quero fazer com vocês. Pessoal, a segunda questão que eu quero fazer com vocês é a questão número 6 da página 19. Então, eu vou começar a fazer ela aqui, tá? Então, página 19, exercício 6. Então, achem lá. Está escrito o seguinte, olha. Um avião decola e segue inicialmente uma trajetória de ascensão retilínea por 3 quilômetros. Então, vou fazer um desenho, tá? Então, eu tenho uma linha horizontal e o avião ele percorre 3 quilômetros numa ascensão retilínea, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, ele forma aqui um ângulo, olha. Aqui é 30 graus com a horizontal. E ele se move por 3 quilômetros.
Beleza, gente? É isso que a gente tem. Essa é a informação que a gente tem. Daí a questão fala assim: se o trabalho, não, desculpa, se a força gravitacional realizou um trabalho de menos 1,5 vezes 10 na oitava joules. A questão pergunta a massa do avião em toneladas, tá? Ele quer saber quantas toneladas tem esse avião. Então, olha aí o que a gente pode perceber. Primeira coisa, eu vou tirar essa notação científica, tá? Essa notação só vai me atrapalhar. Então, o trabalho é igual a menos. Como que eu tiro notação científica? A gente viu isso lá no primeiro bimestre, né? Então, como eu tenho 10 elevado a 8, é só eu pegar e andar 8 casas com a vírgula para a direita. Então, ficaria 1, daí ela pula o 5, dá uma casa, e daí eu coloco mais 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joules. Então tá aí, né? Esse foi o trabalho realizado pela força peso. Como que eu faço para descobrir a massa desse avião? Bom, a gente vai ter que perceber algumas coisinhas óbvias aqui, né? Beleza? Enquanto esse avião sobe, enquanto ele está subindo, a força-peso ela aponta para baixo. Então a força-peso está atrapalhando o movimento dele. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever assim. Só um segundo aqui, tá? Deixa eu olhar uma coisinha. Ups. Então tá aqui. Deixa eu ajeitei minha apostila aqui. Então, como eu passei para vocês, olha. Ups, voltar para cá. O teorema do trabalho fala que o trabalho realizado por uma força é igual à variação de energia cinética. Agora, se for a energia gravitacional ou elástica, é negativo. Tudo bem? Então eu vou usar essa equação aqui. Nesse caso, como a gente está falando de altura, é gravitacional, não é elástica. Então ficaria assim. O trabalho realizado pela força peso é igual à negativa da variação da energia gravitacional. É isso que a gente vai precisar. Qual foi o trabalho da força peso? A gente sabe o valor. Menos esse númerozão aqui. Então vai ficar menos 1,500,000,000. Beleza? Igual a menos variação da energia gravitacional. Bom, energia gravitacional é, como eu falei para vocês, né, toda variação é sempre... Eita, caiu tudo aqui. Como eu falei para vocês, olha, toda variação é o final menos o inicial. Como aqui tem um menos, eu posso inverter essa fração. Então, essa fração, nossa, não é uma fração, né? Essa subtração. Quando eu multiplicar por menos, é a mesma coisa que eu colocar o inicial, nesse caso seria energia gravitacional, menos energia gravitacional inicial. Beleza? Certo? O menos faz com que eu inverta a ordem. Então aqui eu posso escrever menos, daí ficaria energia gravitacional final menos energia gravitacional inicial. Certo? Beleza? Coloquei o menos aqui fora, né? E o que a gente pode fazer aqui é cortar o menos. Ó. O menos corta com menos. Então eu tenho esse número aqui. Eu não li o número, né? É 150 milhões. Então 150. 150 milhões? Isso. 150 milhões é igual. Como que eu escrevo energia gravitacional do avião? mgh. Como que eu escrevo energia gravitacional inicial? Olha aqui. Se eu considerar que essa altura aqui é zero, certo? Se eu considerar que essa altura é zero, a energia gravitacional inicial é zero, porque ele estaria no chão. Então eu só preciso da energia gravitacional final. Lembre que o objetivo dessa questão é calcular qual é a massa. Mas para calcular a massa, primeiro eu vou precisar da altura. A gente não sabe qual altura esse avião subiu. É por isso que ele deu essa informação lá no início. Ele subiu 3 quilômetros, só que na diagonal. Eu tenho que descobrir quanto ele subiu aqui, olha, na vertical, quanto vale essa altura. E agora, mais uma vez, eu vou precisar que vocês lembrem lá do primeiro trimestre. No primeiro trimestre, a gente falou em decomposição de vetores. Lembra disso? Acho que era uma das partes mais complexas que vocês aprenderam lá no primeiro bimestre, tá? O que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho aqui, ó, a altura seria o cateto oposto ao 30 graus. Né? Pensa isso aqui como um triângulo retângulo. Tá?
30 graus, cateto oposto, hipotenusa. Qual relação eu tenho do triângulo retângulo com o cateto oposto? Eu tenho o seno. Então, posso escrever assim, ó, o seno de 30 graus é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Qual que é o seno de 30 graus? É 0,5. Qual que é o cateto oposto? Bom, o cateto oposto ao 30 graus é a altura que eu quero descobrir. E qual é a hipotenusa? 3 quilômetros. Se eu passar o 3 multiplicando, eu descubro que a altura que esse avião subiu, 3 vezes meio, 1,5. 1,5 quilômetros, tá? Então, a altura que o avião subiu, 1,5 km. Se eu passar para cá agora, ficaria assim. 150 milhões igual massa que eu quero descobrir, gravidade 10, a altura que o avião sobe. Bom, a gente acabou de calcular que é 1,5 km. Só que eu não posso escrever em quilômetro, tem que estar em metro, que é a unidade correta. Então, 1,5 quilômetros são 1.500 metros, né? Só multiplicar por 1.000. Bom, vai ficar 1 milhão, 1 milhão não, 150 milhões é igual massa vezes 10 vezes 1.500 é 15 mil. E agora o que a gente faz? Pega esse número que está multiplicando e passa dividindo. Então eu vou ter 150 milhões, mais uma vez escrevi, né? Quantas vezes eu escrevi o mesmo número? Dividido por 15 mil. 15 mil, vou escrever aqui, ó. Igual a M. E agora a gente tem que fazer essa divisão. Posso cortar 0 com 0, né? Então, 1, 2, 3. Qual é a massa do avião? Eu tenho 150 mil dividido por 15. 15 dividido por 15 é 1. Os 4 zeros repetem. Só que nesse caso, como eu estou usando todas as unidades da forma correta, o resultado está em quilogramas. Mas a questão pediu para você dizer qual é a massa do avião em toneladas. Então, 10 mil quilogramas é igual a 10 toneladas. E esse aqui é o nosso resultado final. Beleza? Certo? Tem alternativa essa questão? Não lembro. Acho que não, né? Eita, perdi a página aqui. Página 19. Tem sim. A massa do avião em toneladas vale. Então a resposta correta, letra A, 10 toneladas. Tá aqui, resposta correta, letra A. Pessoal, muito difícil essa questão? Hein? Sim? Um pouco mais complicada que a outra. Então, na verdade, bem mais complicada, né? Pode ser honesta, tá, Maria? Ela é bem mais complicada mesmo que a outra, tá? É claro que eu acho que a parte mais complicada dessa questão, tá? Eu acho que duas coisas são mais complicadas aqui, tá? A primeira, notação científica e número muito grande. Trabalhar com número muito grande é meio chato. E ter que fazer essa decomposição aqui, descobrir a altura desse triângulo retângulo com base na hipotenusa e no ângulo, né? Isso é o tipo de coisa que eu não passaria para vocês, tá? Se eu fosse fazer uma questão dessa numa prova para vocês, eu não colocaria para calcular essa hipotenusa, porque é irrelevante nesse ponto, tá? Não é importante. O importante aqui é vocês prestarem atenção no teorema do trabalho. E o teorema do trabalho, você vai perceber aqui, olha, que o trabalho realizado pela força-peso é igual a menos a variação da energia gravitacional. Foi o que a gente fez aqui. O que importa é você perceber que no início, como ele estava no chão, isso daqui é zero. Por que isso daqui é zero? Porque ele estava no chão. Isso é importante vocês saberem, tá? Que no final é só mgh mesmo. Isso é mais importante do que você lembrar que tem que decompor o vetor aqui. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então tá aí. Então, eu fiz duas questões com vocês. A gente está quase acabando já. Todo mundo já preencheu a chamada, né? E daí eu vou deixar aqui, olha, as outras atividades para vocês resolverem, tá? Então, aqui na página 18 e 19. Eu fiz a 3. Deixa eu puxar para cá assim. Eu fiz a 3 e a 6. E eu quero que vocês façam as outras. Então, eu quero que vocês façam a 1, a 2, a 4 e a 5. Então, essas são as atividades para vocês resolverem até quarta-feira, né? Daí, na quarta-feira, a gente corrige essas atividades e eu faço mais algumas lá do final, né?
da página 25, que é na hora do estudo. A gente faz mais algumas lá. Tudo bem? Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quais são os exercícios mesmo? 1, 2, 4 e 5, da página 18. 18 e 19, né? Beleza. Uhum. Ok. Pessoal, então, acho que por hoje é isso, né? Daí a gente encerra e continuamos na quarta-feira. Tentem fazer as atividades, tá? Se vocês errarem, não tem problema, a gente lembre disso. A atividade é para vocês treinarem, tá? No treino vocês podem errar tranquilamente, sem problema algum. A gente corrige. As questões ali não são muito difíceis, tá? Eu acho que a 1 vai ser bem tranquilinha para vocês fazerem, porque ela parece bastante com a 3 que eu fiz junto com vocês. A 2 usa o mesmo princípio, né? Não muda nada. A 4 também, tá? Então, a 1, a 2 e a 4 são muito parecidas. Talvez ali na 5 você se atrapalhe um pouquinho, mas qualquer dúvida eu vou ajudar vocês daí na quarta-feira, né? Certo? Fechou então, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Beleza. Então, vou parar de gravar aqui. Todo mundo já preencheu a chamada. Isso. Então, vou parar de gravar.